Graça e paz, mais uma vez estou aqui com você, com o Devocional Palavra Viva. Depois de alguns dias sem gravar nenhum vídeo, decidi então começar uma série de vídeos para compartilhar com você. Quero desde já agradecer e que você nos siga nas nossas redes sociais, tanto da Igreja Batista como também as minhas redes sociais, Alberina Nascente Costa. Você vai estar também divulgando o nosso trabalho aí e abençoando vidas. Eu quero meditar com você durante esse período. Alguns dias vamos estar trabalhando um tema que me chama muita atenção. É um tema baseado em João capítulo 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Estes ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Aqui até o versículo 8 de João 15 é um texto muito especial, muito poderoso, porque ele trata de um momento muito especial. Em João capítulo 14, quando Jesus está falando com os discípulos, ele está já preparando-se para a sua partida. Lembrando que agora aqui, nesse texto, é um sermão, é um discurso, é uma conversa privada somente com os discípulos de Jesus. Inclusive, nesse discurso privado, Judas Iscariotes já não estava mais com ele. Ele não participa deste discurso, desta conversa privada com os demais discípulos de Jesus. E quando eu penso nisso, eu começo a perceber que justamente ao ouvir estes discursos finais de Jesus, os quais Judas não estava, fizeram toda a diferença. Porque quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos e apontamos Judas como aquele traidor, aquele que traiu Jesus. No entanto, da mesma forma que Judas traiu, Pedro também traiu. Pedro também negou Jesus. Nós vemos isso claramente no texto sagrado. Mas por que apesar do remorso de Pedro, da tristeza de Pedro, que chorou amargamente, e também no caso de Judas, que também se arrependeu, teve um remorso, por que Judas ele se suicidou, ele deu cabo de sua vida? E por que Pedro, que passou por um processo parecido, apesar de não ter vendido Jesus, mas ele também traiu Jesus de certa maneira, porque negou Jesus, como Cristo o havia avisado. Porém, Pedro, ele tem um final diferente. Você vai dizer assim: pastor, mas também a Bíblia diz que Judas nasceu para aquilo, era o filho da perdição. Mas eu quero pensar diferente com você. Eu quero pensar a partir de João 15 a respeito justamente de princípios fundamentais que Jesus ensina nesses versículos. Alguns princípios que, se colocados em prática, farão toda a diferença. E nós vemos claramente que, por causa disso, Pedro, ao ouvir o discurso e praticar o discurso que ele ouviu nesses textos, fizeram toda a diferença para as decisões que ele tomou depois. Veja bem, o texto começa Jesus declarando: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É bom lembrar que este texto, este capítulo, ele está justamente inserido no último discurso de Jesus, no meio do último discurso. Ele já havia usado várias metáforas que nós vemos em João. Ele tinha dito que ele era o bom pastor,
que ele era a porta, ele era a fonte da água viva, ele era o verbo de Deus, ele era o pão da vida, né? E agora Jesus declara que eu ser a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus queria ensinar a respeito disso? O que ele quis dizer quando disse que era a videira verdadeira? Primeira coisa que nós temos que pensar é que ele queria se revelar-se como videira. Por quê? Porque este era o título que pertencia. Videira era como Israel era chamada. Nós vemos que em Isaías capítulo 5, versos 1 a 7, Deus chama Israel de videira, a nação de Israel comparada a uma videira. Porém, a videira que Deus plantou, chamada Israel, não deu frutos bons. Deu uvas bravas. Esta videira, esta parreira, como chamamos aqui no sul, ela deu uvas bravas, ou seja, não eram frutos bons, não eram comestíveis, não eram de boa qualidade. Então agora Jesus ele se revela como videira verdadeira, autêntica, genuína, para dar continuidade no propósito que Deus havia determinado para Israel. Então Jesus, ao se revelar como videira verdadeira, está dizendo: agora eu vou fazer aquilo que o meu Pai mandou. E como diferente da videira de Isaías capítulo 5, que era a nação de Israel, Jesus, a videira verdadeira, não apenas deu frutos e frutos poderosos, como também está, através desta metáfora, está preparando seus discípulos para que também eles deem frutos. Deem frutos, eles multipliquem aquilo que receberam de Deus. A segunda coisa que eu vejo neste texto é que se Deus julgou Israel pelos frutos que não produziu, ele também está disposto a julgar os seus discípulos. Não pelos frutos que produziram, não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que deixaram de fazer. Somos discípulos de Jesus. E como tal, nós também prestaremos contas para o dono da vinha. O pai é o agricultor, ou seja, o pai é aquele que plantou a vide, plantou a videira. E a videira é Jesus, que foi plantado, que foi trazido, foi plantado nesta terra, para através dele ele dar muitos frutos, e seus discípulos também. O que são princípios? Princípios são valores, fundamentos alicerçados na imutável palavra de Deus. São os princípios que dão consistência e sentido à vida, a nossa vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar e a vida profissional. Sem princípios, a vida se desintegra, porque uma pessoa ela passa a viver sem leis, sem princípios, sem direção, sem fundamentos internos. Esse termo, princípio, tem origem na palavra latina principium, que significa origem, causa próxima ou início de algo. Então, estes princípios são estes valores espirituais que, uma vez aplicados à vida, uma vez que nós aplicamos, nós vamos ter resultados. Muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, têm experimentado uma vida abençoada a partir do momento que compreendem estes princípios. Que Deus abençoe você. Espero você no próximo vídeo, quando vamos estar falando sobre os princípios fundamentais para uma vida vitoriosa. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.